Olá a todos, bem-vindos ao Livros e E-Books. E hoje, finalmente, eu estou aqui para tentar passar um pouquinho para vocês como foi a minha experiência final de leitura de Os Miseráveis, depois da vinheta. Em vários vídeos anteriores de leituras mensais, eu venho comentando que desde janeiro eu estou fazendo a leitura finalmente de Os Miseráveis. A minha pretensão inicial era de fazer vídeos para cada ou mês de leitura ou para cada um dos 5 livros em que a obra é dividida. Mas não foi possível e depois então deixei para fazer aqui o apanhado final de como foi minha leitura. Os Miseráveis é um livro imenso, dividido em 5 partes, e essas partes são subdivididas em livros e esses em capítulos. Imensas também eram as pretensões do Victor Hugo ao escrever essa obra, porque ele queria, dentro de um romance, colocar aí as condições sociais da França nessa época, todos os problemas que a sociedade, principalmente os mais desfavorecidos, enfrentavam na época. Então o livro toca em temas bastante fortes em relação a todos esses problemas sociais. Fala aí de sofrimento, de pobreza, de ganância, de compaixão, de amor, de redenção. A história do livro, ele foi lançado em 1862, mas a história do livro vai desde 1815, que é a época da Batalha de Waterloo, até as revoluções de 1832, que tomaram parte, que aconteceram em Paris, que muita gente até acha que foi a Revolução Francesa, mas na verdade foi bem depois dela. A Revolução Francesa já tinha acontecido aí no final do século anterior. Os Miseráveis conta a história do Jean Valjean, que foi um homem que foi preso, condenado às galés por ter roubado um pão, e acabou ficando preso por 19 anos, e depois tentando retomar a sua vida comum, foi rejeitado por já ter cumprido pena, sempre foi visto como um ex-prisioneiro, e ele acaba então sendo acolhido por um bispo. Ele rouba esse bispo, mas é perdoado, e esse perdão causa nele toda uma transformação moral que vai permear aí toda a obra. Ele acaba seguindo com sua vida e se torna uma pessoa de posses e adota uma menina, a Cosette, cuja mãe havia sido forçada pela pobreza a se prostituir. Mas apesar dos esforços do Jean Valjean, ele é sempre atormentado pelo seu passado de presidiário, e é perseguido aí o livro inteiro pelo inspetor Javert. Essa, em resumo, um resumo bem resumido da história do livro. Intercalado nessas histórias, o Victor Hugo colocou uma série de inserções em que ele fala longamente, esmiuça dentro de cada capítulo, um assunto pertinente ao tema ou ao local em que aquele momento da ação se desenrola, as famosas digressões. E elas são inúmeras, são longas, bastante descritivas, e muitas delas, pelo menos para mim, foram extremamente interessantes. Na verdade, só 2 delas eu não gostei, que é uma que ele fala sobre várias pessoas, vários políticos franceses, que são coisas bem específicas, são detalhes bem específicos da política francesa de uma determinada época. Então, na verdade, eu nem me lembro direito, eu li aquilo ali meio que de passagem mesmo. E a outra foi sobre o uso da gíria pela população da época. Porque eu não sei francês, o livro você está lendo traduzido, então muitas das sutilezas que devem ter surgido ali de trocadilhos, de situações envolvendo palavras, se perde na tradução, não tem como ser de outra forma. A parte em que ele fala sobre o trabalho, ele também fala sobre as revoluções, sobre o sistema penal, sobre como são os julgamentos e até sobre os esgotos de Paris.
que aliás é um dos trechos aí mais mencionados, né, como chatos, que mostra como foi a construção dos esgotos e como ele foi acompanhando o crescimento aí da cidade. Eu achei tudo extremamente interessante. A parte também que ele narra com detalhes a Batalha de Waterloo também é bastante elucidativa. Eu gosto muito de questões históricas, né? Então, para mim, foi tudo muito bom, tudo muito interessante. Eu não senti tédio realmente em ler essas passagens, não. Então, muita gente questiona essas inserções, né, essas digressões do Victor Hugo como uma coisa que atravanca um pouco a obra. Realmente, ela tira, às vezes, determinados pontos, ela tira um pouco a fluência aí da narrativa, porque o que a gente quer mesmo é saber quantas anda, né, como vai se desenrolar essa história. E ele, então, encaixa longamente aquelas digressões no meio. Então, muita gente não gosta disso, muita gente desiste da leitura por conta dessas digressões. Até há a possibilidade de pular. Existem aí várias edições adaptadas que tiram essas digressões e realmente o livro fica muito mais curto. Mas eu acho que isso é um dos grandes méritos da obra. Eu acho que você mutilar dessa forma, você deixa de estar lendo a obra como o autor, né, quis passá-la, que quis passar para o público. Então, eu acho que é uma mutilação desnecessária, ou você lê a obra inteiramente, ou lê uma adaptação só para conhecer a história. Em relação à história em si, ela é assim, bastante assim, dentro da escola romântica mesmo. Então nós temos aí amor, perseguição, muitas coincidências em que você, por exemplo, num momento de fuga, aparece do nada uma porta, um local para o personagem se esconder. Então, num momento em que o personagem vai ser atacado por um bandido, surge alguém que do nada interrompe, impede aquela ação. Então, o romance ele é permeado de muitas e muitas situações desse tipo, que é uma das características mesmo do romantismo. Da parte de amor em si, o romance tem muito pouco. Né? Temos o relacionamento aí entre a Cosette e o Marius, mas é tudo assim de uma forma realmente bem platônica. Eles praticamente não se tocam, não tem nenhuma cena assim que nem sequer de longe lembre algo mais caliente. Então, realmente é uma obra bem dentro do espírito do seu tempo, apesar de já estarem surgindo, alguns anos antes, já estarem surgindo algumas obras que começavam a seguir em outra direção, né? Mas, pelo menos no Victor Hugo, isso ainda estava bem forte. E como todo bom livro, ele fica na gente depois que acaba a leitura. Então eu li um outro livro aqui que chama A Tentação do Impossível, Victor Hugo e os Miseráveis, que é um ensaio, um curso, na verdade, do Mário Vargas Llosa, que ele deu na Universidade de Oxford e depois foi transformado em livro. E nesse livro é de uma leitura também bastante gostosa, especialmente os primeiros capítulos, e que ele conta bastante sobre o Victor Hugo, ele analisa bastante a vida dele, principalmente os casos amorosos dele, que parece que ele era realmente da pá virada nesse aspecto. Mas ele analisa profundamente a obra, os personagens, o estilo, as narrativas, e é tudo muito interessante, porque a gente vê com o olhar de um outro escritor e de um escritor renomado, a gente passa a perceber muita coisa que ficou para trás na nossa leitura. Dá até vontade de ler o livro de novo, né? Acompanhando aí a luz desses novos conhecimentos que a gente tem. Mas eu, pelo menos, não vou fazer isso tão cedo. Então, é também uma obra bastante indicada para quem quer ter um aprofundamento maior, mais específico aí da obra. E que eles chamam, inclusive, de Tentação do Impossível, porque essa era a
o foco do Victor Hugo, né? A impossibilidade de ver aí, de colocar em um romance a transformação de uma sociedade numa sociedade perfeita que a gente, nos dias de hoje, ainda está tão longe de acontecer, se é que isso é possível, né? Se é que não é uma perfeita utopia. Como não podia deixar de ser, que eu sempre faço, também assisti algumas adaptações, existem inúmeras, e eu assisti 3. Eu assisti o musical, que muita gente é apaixonada, concordo aí com os prêmios que ganhou, o visual é incrível, o elenco maravilhoso, mas eu não gostei. Na verdade, eu nem consegui assistir tudo. Em alguns trechos eu dei umas passadas adiantadas, rápidas, porque eu achei tudo aquilo muito chato. Gosto de musicais, mas eu achei não gostei especificamente desse, achei muito pomposo, muito chato. Existe também uma versão anterior com o Liam Neeson, que essa também, como não podia deixar de ser, todo filme que se basear nos Miseráveis ou em obras desse tipo que trazem essas discussões sociais ou filosóficas e foca apenas na história, vai deixar a desejar, não tem como. Então, corta muita coisa, principalmente por ser um livro muito longo, ele corta muito da história, faz aqui e ali alguma pequena modificação, não aprofunda os personagens como deveria, corta alguns outros, mas no geral é um filme bastante bom. Hoje em dia está meio esquecido por aí, mas não é tão difícil de achar, não. É interessante. Mas a melhor adaptação que eu vi de todas, acredito que não poderia ser diferente, é uma minissérie francesa com o Gérard Depardieu, que essa sim, são 4 capítulos de 1h30. E essa é uma adaptação assim, bastante fiel, embora também não se aprofunde nas questões sociais, nas questões filosóficas da história, né? Se foque apenas na história. Então, é uma adaptação bastante bacana. De todas as que eu assisti, foi a que eu mais gostei. Esse foi o meu apanhado geral da leitura dos Miseráveis. Não é o vídeo que eu pretendia fazer, né? Mas eu estava devendo isso aqui. Então, espero que eu consiga, pelo menos um pouquinho, incentivar qualquer um a ler esse livro, né? Eu recebi muitos comentários no decorrer desses vídeos anteriores, de muitas pessoas dizendo que tem interesse, mas não tem coragem para encarar esse livro. Pois tenha, porque vocês vão se surpreender tanto quanto eu me surpreendi com a facilidade da leitura e como ele se torna uma leitura tão prazerosa. Então, leiam Os Miseráveis e, no mais, a gente se vê então no próximo vídeo, tá bom? Tchau para vocês!